Existe uma frase que não é da minha autoria e que já tem alguns anos, que diz: se não lês jornais, não estás informado; se os lês, estás mal informado. E olhando para aquilo que acontece hoje em dia, alargando o espectro desta afirmação, não sendo apenas para os jornais, mas sendo para a imprensa em geral, e depois de ver os comentários após os debates da televisão, isto quase que daria para dizer que nós já sabemos que à partida, na boca dos comentadores, André Ventura perdeu sempre os debates. Agora resta perceber, perdeu por quantos? Isto por tudo porque os jornalistas deixaram de ter vergonha na cara, e alguns não são jornalistas, são meros comentadores, e estes comentadores passaram a assumir a sua preferência pessoal ao invés de comentar de forma concreta aquilo que foi debatido e os objetivos para os quais os políticos se propõem durante o debate. Eu até posso admitir que podemos ter passagens melhores, passagens piores nos debates. Agora temos que entender os objetivos de facto para depois classificarmos quem perdeu e quem ganhou o debate. Se é que isso na realidade é importante para a opinião pública, aquilo que depois ficam a comentar durante horas. Continuamos com um modelo e com um formato de debates que se resume a 30 minutos e a seguir ficamos com horas e horas e horas de comentadores a fazer uma análise àquela que foi a prestação dos políticos durante o debate. E isto é preocupante porque a maneira como não conseguem ser isentos e a maneira como tentam instrumentalizar, utilizando uma ferramenta de alta propagação de notícia, que são os mídia, tentam influenciar as pessoas, e isto acaba por levar a quem assistiu o debate e quem assiste os comentários a perceber que de facto a imprensa está maniatada ao longo dos últimos anos. Para além disso, para além da falta de independência dos comentadores e dos analistas políticos numa fase posterior ao debate, os próprios pivôs que fazem a moderação do debate deveriam ser, no mínimo, mais cuidadosos da forma como tentam gerir o debate. E basta ver, quem quiser analisar, entenda a quantidade de vezes que André Ventura, por exemplo, é interrompido durante um debate por parte do pivô do canal de televisão e que os seus adversários são interrompidos. Com Inês Sousa Real, então, foi dantesca a posição da forma como os jornalistas intervêm neste assunto. Para além disso, deixar aqui uma palavra clara em relação a Inês Sousa Real. Esta questão da vitimização por ser mulher, está a ser atacada por André Ventura, porque André Ventura tem esta posição de ataque, etc. Isto é uma tentativa de menorizar as próprias mulheres, porque as mulheres não se sentem limitadas perante André Ventura numa tentativa de combate político. Aquilo que acontece é que Inês Sousa Real tenta instrumentalizar e colocar-se numa posição como se a mulher fosse mais frágil perante o homem, e ela é a primeira, através das suas atitudes, a colocar-se numa posição de minimizar-se a si mesma perante a presença de André Ventura. E isto é completamente surreal, porque nós não pensamos isto das mulheres. Existem mulheres na política, existem mulheres em todas as funções, as mulheres têm a sua capacidade e estamos em pé de igualdade e de olhos nos olhos para debater, e ali está um adversário político. Não é importante trazer para cima da mesa a questão do sexo, se é masculino ou se é feminino, e é de sexo, masculino ou feminino. Não é de género, nem ideologias, nem palhaçadas LGBTI+, e QI, PPP e aquela brincadeira toda que está aqui atrás disto. Portanto, de uma vez por todas, eu acho que os jornalistas ainda não perceberam, e os comentadores e os canais de televisão ainda não perceberam, que as pessoas não são atadinhas e que as pessoas lá em casa entendem perfeitamente quem ganha o debate, quem tem mais poder de argumentação, quem tem poder de ir ao choque, de ir ao combate, porque aquilo é um debate político, não é uma conversa entre amigos, e portanto toda a figura que fazem a seguir numa tentativa de instrumentalizar, e digo-vos já, existem inclusive duas comentadoras, uma que está afeta ao Jornal Público e outra à Antena 1, e da Antena 1 devia ter vergonha, porque devia, essa sim, garantir ainda mais os princípios de isenção, porque é paga pelo Estado, que é um destilar de ódio, e é um ódio à volta do Chega que não lembra a ninguém. Resumindo e concluindo, as pessoas já estão habituadas a esta retórica, já tinham percebido há um ano atrás esta lógica de André Ventura perde sempre, só resta saber por quanto é que vai perder sempre, porque é este o posicionamento que eles têm. E dispam lá as camisolas, porque já começa a ser demais e por demais evidente a forma como não conseguem analisar de uma forma objetiva, concreta, os objetivos do debate. Quem venceu de acordo com aquilo que é a comunicação para o seu eleitorado e para a captação
de votos e vestem sempre a camisola do partido e ficam ali furiosos e não admitem de maneira nenhuma que André Ventura possa ter ganho o debate ou que tenha tido poder de argumentação ou que tenha estado em determinada fase. É sempre tudo péssimo, é sempre tudo dantesco. Aqui no YouTube já não conseguem controlar, as pessoas continuam a ver de facto que nós temos razão e esperemos pelo dia 18 de maio. Desta vez vai acontecer, desta vez vai virar, o barco vai virar. Existe uma imagem que circula muitas vezes nas redes sociais, que estão uma série de poderosos por cima de uma mesa a jogar a um jogo e o povo está por baixo da mesa. E a imagem diz por baixo, o dia que o povo se levantar, o jogo vira. E eu acho que vai ser no dia 18 de maio.